Agora de notícias, vamos para Brasília, porque o líder do governo, Ricardo Barros, afirma que não há consenso para votar o projeto de lei que criminaliza pesquisas com resultados diferentes dos das urnas. Vamos para lá então ao vivo com Kelly Ecali, que explica melhor essa situação para a gente. Muito boa tarde, Kelly, seja bem-vinda. Oi, Dani, boa tarde a todo mundo que está terminando esta terça-feira com a gente. Depois de um dia de muito desgaste, até sem se saber se de fato ia ter discussão deliberativa na Câmara hoje, né, ou não, a gente há pouco teve a confirmação de que tem pauta de consenso para ser aprovada em plenário, ou seja, diferente de ontem, a sessão deliberativa de votação não vai ser derrubada, tá? Ela vai ser mantida. A sessão, inclusive, já começou no meio da tarde ali com os breves comunicados, né? E aí está se esperando aí chegar ao momento de se iniciar de fato a discussão em torno das matérias. Tem medidas provisórias para serem aprovadas de consenso, já eu chego lá, mas só trazer logo essa informação do projeto de lei que criminaliza as pesquisas eleitorais, né? Como a gente vem adiantando desde ontem, não houve ali por parte de partidos grandes, né, a adesão ao requerimento de urgência para se discutir esse projeto logo aqui em plenário, o projeto de lei 2567, que é de autoria do líder do governo aqui na casa, o Ricardo Barros, né? Então, desde quinta-feira passada, ele tentou aí coletar essas assinaturas e não conseguiu. Agora há pouco, há mais ou menos uns 20 minutinhos, ele conversou com a gente, depois eu conversei de ladinho com ele ali para entender o que pegou para se não conseguir essa adesão, né? E segundo o Ricardo Barros, a falta de consenso aí entre as propostas, né, entre o que os deputados querem, entendem como punições para esses institutos de pesquisa, é o que está mais ali pegando, né? O deputado Ricardo Barros apresentou um texto mais duro, um texto que quer, por exemplo, punições do ponto de vista penal, prisão. Já, pelo que ele disse, o Arthur Lira, que é presidente aqui da casa, não quer chegar a tanto, ele acha que podem existir outras possibilidades de penalidades. Então, essa falta de consenso não só prejudicou, de fato, o texto pronto, a relatoria do texto pronto, né, para ser discutido ali no plenário, como também a própria adesão ao requerimento de urgência, né, é uma espécie de cheque em branco, né. Eu perguntei, líder, o senhor apresentou na semana passada, menos de meia hora depois do senhor apresentar o projeto de lei, o senhor já começou a recolher as assinaturas do requerimento de urgência, o que mostra que o senhor tinha pressa na discussão, né. Então, até o momento o senhor blocado conseguiu os votos ali do PP, do PL, do Republicanos, né, do PSC, ou seja, partidos que via de regra acompanham a base do governo. Qual foi a dificuldade para conseguir, por exemplo, um apoio do PSD, que era o apoio de um partido grande, com certeza estava aí no seu radar? E ele disse, Kelly, não tem quem queira se comprometer com um texto sem saber o que de fato vai ser discutido em plenário. Então, a gente precisa primeiro terminar esse texto, para a partir daí ser construído o relatório do texto, para haver o consenso também, não só em torno do texto, mas em torno do relatório, para saber o que é que o relator vai apresentar e saber a partir do que é que ele vai apresentar, né, de como ele vai ler esse projeto de lei, se a gente tem adesão ou não. A grande preocupação, viu, Dani, você que está acompanhando a gente, é apresentar um projeto que de repente não seja ali, não tenha votos para passar e tenha que ser arquivado, já que, né, a punição aí aos institutos de pesquisa, esse discurso aí de ressalvas quanto aos institutos de pesquisa, eles coadunam muito ali com o período eleitoral, né, é uma pauta até ideológica, digamos assim, é uma pauta que movimenta o eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. Então, apesar de todo esse apelo da base, né, de toda essa tentativa de construção de alternativas para trazer o texto para votar em plenário antes do feriado de amanhã, e essa foi uma declaração do Lira na semana passada, de que queria começar a discutir esse projeto ainda esta semana, os deputados não vão conseguir chegar a plenário com esse projeto para discutir. Só para a gente fechar o assunto rapidinho, tem algumas pautas de consenso hoje, 3 delas medidas provisórias, tá? A medida provisória 1123, que fala sobre compras e contratações de produtos ali com relação à área de defesa, tá, da defesa de Estado, né? Portanto, uma pauta mais ligada ali ao Ministério da Defesa, né? Também uma mudança na Lei Geral da Proteção de Dados, tá? Que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em autarquia especial. Então, uma mudança administrativa. E, por fim, mais uma medida provisória que teve acordo entre os líderes para se votar hoje. É a medida provisória 1125,
que autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do IBGE, tá? Então, essas são as pautas de consenso. Mais uma vez, não tem consenso para se discutir o projeto de lei que pune os institutos de pesquisas eleitorais, né? Então, não tem discussão sobre esse projeto, muito provavelmente, viu, Dani, pelo que a gente conversou aqui, vai ficar só para depois das eleições, se tiver força também para ser discutido. Eu volto com você. Tá certo, Kelly. Vamos ficar de olho nisso, com certeza. Muito obrigado pelas informações. Até mais.